Boas pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Metin 2 em 2024. Desde já quero agradecer a todos o fantástico apoio que esta série tem tido. Isso mostra a relevância que este tema tem ainda hoje e obviamente que eu fico contente que ainda haja muita gente a querer ouvir e acima de tudo não só ouvir-me a mim a falar sobre Metin 2, como também ouvir sobre falar de Metin 2 em geral, porque em 2024, dada a quantidade de jogos que nós temos neste momento em cima da mesa, ou neste caso nas nossas bibliotecas das plataformas digitais, é complicado nós darmos atenção aos jogos já tão antigos e com tantos problemas. Ainda assim, o Metin 2 é um dos jogos mais nostálgicos que eu conheço, provavelmente há praticamente uma geração inteira que, se nós falarmos de Metin 2, toda a gente já jogou ou conhece, ouviu falar, algo do género. Portanto, o Metin 2 tem de facto aqui uma importância grande. E para hoje, para este quarto vídeo, eu decidi trazer um conteúdo um bocadinho mais fora da caixa, não diretamente ligado à gameplay, ao jogo, à Gameforge ou à WebZen, uma coisa mais ligada a nós, não só jogadores, como produtores, como criadores de conteúdo de Metin 2. Neste caso, vocês sabem que estive ligado muitos anos a essa área, produzi horas infindáveis de conteúdo de Metin 2. E aquilo que eu vos quero trazer aqui neste vídeo é um bocadinho mais uma retrospectiva, não é uma retrospectiva, é uma perspectiva que se calhar muitos de vocês não têm, porque vocês estão habituados só a ver vídeos, a jogar o vosso jogo, e não estão tão por trás das câmaras, nem estão tão ligados àquilo que é a produção de conteúdo. O que é que eu quero começar aqui por falar? Obviamente nós vamos falar sobre o estado do jogo, não é? Porque há jogos mais fáceis, há jogos mais difíceis de produzir conteúdo, e obviamente que o oficial não é o jogo mais fácil de produzir conteúdo. Só para nós começarmos aqui, por, por meter isto aqui num ponto em que todos começamos a perceber, a produção de um conteúdo está dividida em várias fases. Ou seja, quando eu estou a produzir um conteúdo, por exemplo, para o canal onde vocês estão, neste momento, eu consigo perceber se é um conteúdo que vai gerar boa audiência, se não vai gerar boa audiência, se é um conteúdo que eu estou a fazer com um determinado objetivo. Às vezes o objetivo pode não ser somente a curto prazo, ou seja, no momento em que sai o vídeo, pode ser o criar uma audiência num determinado conceito. Vou-vos dar um exemplo. Quando eu tinha o outro canal anterior, o meu jogo principal era Metin, mas eu tinha uma série que era Primeiras Impressões. Ganhou muito cunho de Primeiras Impressões. E chegou uma altura que as pessoas não eram só pelo Metin. Obviamente que se eu lançasse um vídeo de Primeiras Impressões de Metin 2, tinha um feed. Se tivesse de outro jogo qualquer, tinha outro. Mas ainda assim, mesmo abaixo do que fosse Metin, tinha um feedback interessante. Porque essa série ganhou uma marca. E obviamente que no início, até as pessoas começarem a conhecer esse conteúdo como sendo algo relevante pelas análises ou simplesmente por dar a conhecer um jogo, obviamente que isso leva algum tempo. Portanto, quando nós lançamos um conteúdo num canal, foca-se muito mais, foca-se num objetivo. E às vezes esse objetivo não é fácil de se perceber logo, ou porque a audiência é baixa, ou porque não enquadra bem, mas vocês estão a trabalhar em alguma coisa. O Metin 2, hoje em dia, é um conteúdo que enquadra-se bem em praticamente todos os canais que tenham relevância em MMORPGs, e nomeadamente em Metin 2. Porquê? Porque a oferta de conteúdo de Metin 2 reduziu exponencialmente, não só na Twitch, como também no YouTube, na Kik, etc. Porque obviamente as pessoas deixaram de fazer privados, né? Porque atualmente é praticamente morte certa dos canais, e portanto torna-se óbvio que a oferta que há neste momento no mercado é inferior. E ao mesmo tempo, do outro lado da balança, há um interesse muito grande em assistir conteúdo de Metin 2, não só pela nostalgia, como também até pela curiosidade de ir percebendo como é que as coisas vão ocorrendo. E por isso é hoje interessante perceber que a produção de conteúdo Metin 2 é uma produção altamente interessante. Os canais que produzem Metin 2 de forma regular acabam por conseguir ter uma audiência muitíssimo interessante. E isso é algo que eu acho fixe. Vocês têm cá em Portugal vários exemplos, e mesmo não só em vídeos de YouTube, mas também nas live streams, consegue ter uma audiência estável, e isso é muito interessante de bastantes pessoas. Portanto, para nós começarmos a nivelar isso, dizer que ao dia de hoje a produção de conteúdo Metin 2 é interessante.
ok? Não era assim há uns anos atrás, com tantos canais de YouTube, com tantos privados, com tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo, era difícil vocês darem continuidade a uma série muito longa, porque estavam sempre a abrir novos servidores privados, estavam sempre a abrir coisas diferentes e a aparecer coisas diferentes e vocês tinham que ir atrás do diferente, mas manter o atual e era muito complicado. Hoje em dia, como só há um, ou só aquela vertente oficial, torna-se mais fácil prolongar no tempo. Mas, apesar disso, dar-vos aqui a entender que a produção de conteúdo de Metin 2 é uma produção específica. Obviamente que eu posso-vos falar aqui sobre outros MMOs, mas eu vou-me focar naquilo que eu sei, naquilo que eu já passei. E o Metin 2 é um jogo um bocado ingrato. Porquê? Porque se vocês estiverem a produzir live stream, é relativamente mais simples, porque vocês estão basicamente a produzir o conteúdo à medida que estão a jogar. Mas se vocês estiverem a produzir vídeos, vocês têm que entrar numa de 3 vertentes. Ou entram na vertente tutorial, ok? Que é aquela vertente em que vocês estão simplesmente a explicar como é que se faz as coisas e fazem mais ou menos um vídeo focado em cada uma das coisas que estão a explicar. Ou entram na vertente Let's Play, que foi sempre essa que eu tentei entrar, que é uma vertente em que vocês fazem vídeos mais alargados, obviamente com períodos de conteúdo mais agudo, como eu costumava planear, que é, ok, durante o vídeo eu tenho que explicar isto, aquilo e o outro, ok? Mas o gameplay vai rolando, não há ali uma ideia, ou então vocês focam-se num conteúdo que é o conteúdo das mixtapes, que é um conteúdo extremamente antigo, que é extremamente interessante de vocês assistirem, que é um condensado de um período de grande tempo, em que vocês cortam as melhores partes, e normalmente há a malta que consegue fazer umas edições bem bacanas, e isso torna o conteúdo ainda mais interessante. E basicamente isso é uma forma de trabalhar que não permite conteúdo muito regular, que cansa muito, porque vocês têm que jogar às vezes bastante para conseguir ter ali uns clipezinhos bacanas das cenas mais tops, ou upar um equipamento, ou fazer abertura de cofres, ou matar um boss, ou um conjunto de boss, ou fazer vários highlights, ok? E portanto vocês têm que escolher um destes caminhos. É possível fazer a mistura destes caminhos todos? É. É fácil? Não. Porque vocês estão a fazer let's plays, depois a seguir lançam um conteúdo mais enfocado em tutorial, depois lançam uns mixtapes perdidos. É complicado, porque há públicos para cada uma das coisas e há pessoas que têm mais aptidão para fazer cada uma dessas coisas. Mas o Metin 2 tem essa abrangência, ou seja, permite-vos retirar da gameplay, ou seja, permite-vos vocês extraírem o conteúdo lá de várias formas. Mas qual é que é o grande problema do Metin 2, assim como a maioria dos MMOs? É a repetição. O Metin 2 tem um problema de repetição. Há muitas fases extremamente repetitivas em que vocês não conseguem, pura e simplesmente, extrair mais sumo daquela fase. E isso obriga-vos a terem uma zona cinzenta de trabalho muito acima daquilo que vocês imaginam num vídeo. Ok? Ou seja, vocês estão numa determinada fase e dizem ao pessoal, no próximo vídeo eu quero estar a fazer isto, aquilo, o outro e planear e não sei o quê. O tempo que passa entre vocês dizerem isto até gravarem o próximo vídeo é grande. Se vocês estiverem naquela vertente que eu vos falei dos Let's Plays em geral, é possível vocês fazerem alguns Let's Plays dentro da mesma fase. Quando vocês começam a alargar muito isto, a série recente-se a nível de conteúdo. Obviamente que as visualizações e o pessoal começa a ficar um bocado maçado disso. Mas é inevitável se estiverem a fazer dessa forma. Se vocês forem para as mixtapes ou para os tutoriais, nos tutoriais vocês rapidamente perdem o conteúdo. Porque não há formas de explicar tudo infinitamente. Ou então começam a cair no ridículo. Começam a fazer tutoriais a explicar como é que se abre e fecha uma missão. Começam a fazer tutoriais a fazer missão do biólogo, a missão do biólogo. Ou começam a fazer coisas assim porque chega a uma altura que já não há muito mais o que explicar, obviamente. Mas na vertente dos mixtapes, há a possibilidade depois de vocês fazerem, obviamente, um conteúdo de highlights, mas em períodos repetitivos, e isso obriga-vos a passar esses períodos repetitivos todos antes de filmar para conseguirem mostrar só a cereja do topo do bolo. Nos Let's Plays há aqui um bocadinho mais de abrangência, mas apesar de tudo é complicado na mesma. Portanto, este é o grande problema do Metin 2, é a repetição. E se vocês forem reparar, neste momento, analisando o conteúdo do Metin 2 oficial, isso torna-se evidente. O Metin chega ali a uma altura que é extremamente repetitivo. Por isso é que há sempre uma mistura agora, que é a mistura entre fazer live streams de forma regular e com alguma dimensão
fazendo a rentabilização desse tempo cinzento que eu vos falei durante a produção de conteúdo. Eu lembro-me até que eu às vezes fazia vídeos enquanto estava a fazer lives, ou seja, eu estava a fazer uma live e de repente fazia um let's play, e depois esse let's play ia para o YouTube e ficava na live para o pessoal que assistia à live e assim sucessivamente. Ou seja, é uma forma de rentabilizar, e isso hoje começa a acontecer, obviamente, porque não há outra forma de produzir, utilizando as duas vertentes. Mas é esse um problema. E nós tínhamos esse problema nos privados, mas tínhamos a vantagem que nós tínhamos vários privados e isso fazia com que nós tivéssemos forma de ir pico. Ou seja, se eu tivesse um servidor que era mais maçudo ou que estava numa fase mais maçuda e eu tivesse que fazer 5 let's plays lá, eu conseguia intercalar. Imagina, tinha 3 ou 4 ou 5 servidores, eu conseguia intercalar esse conteúdo com outros servidores. E então imaginem, este condensado de 5 vídeos mais maçudos consegue sair picotado com outros Metin 2 e então isso vai fazer com que eu tenha aqui um espaço de um mês para lançar estes 5 vídeos, mas vai sair outras coisas. Se eu tiver só num servidor, como é o caso do Metin 2 oficial, teria que lançar aqueles 5 vídeos de seguida e isso ia ter repercussões muito mais complicadas. Portanto, quando vocês estão a ver aí séries de Metin 2, etc., e começam a perceber ou que está mais chato, ou etc., é um bocado por aí, porque não há onde fugir. Só se jogarem num servidor desses novos agora de evento e depois jogarem noutra versão qualquer, noutro servidor, por exemplo, se jogarem Tiger Ghost Iberia ou se jogarem desse Emerald ou algo desse género, servidores mais rápidos, tenham conteúdo em paralelo, dá para picotar nessa forma o conteúdo. De outra forma não dá. Portanto, o Metin 2 cifra-se um bocadinho... cifra-se, não é cifra-se que eu queria dizer. Basicamente pauta-se por aí. Repetição ao mais alto nível e é preciso muita ginástica para vocês conseguirem passar essas fases. Depois tem um problema, que é todas as novidades que vão saindo, e se vocês quiserem fazer, eu tinha essa série no outro canal, que era basicamente uma série de novidades. Normalmente um MMORPG é um jogo que vai sendo atualizado, vai tendo correções, fixes, etc. Isso não é muito interessante, mas é interessante as novidades que vão saindo, porque o Metin 2 é um jogo em evolução constante, ou um MMORPG é sempre um jogo em evolução constante, não só em questões de nível, como de missões, como de eventos, como dungeons, como de equipamentos, etc, etc, etc. E isso é sempre interessante de acompanhar. Eu tinha essa série, só que a cadência de evolução que a Gameforge dava ao jogo, que eu neste caso sempre acompanhei as evoluções do oficial, porque por inerência depois iam parar os privados, a importância que essa série tinha no canal em termos de conteúdo era irrelevante, porque o espaçamento entre lançamentos era enorme, e portanto nem assim tu conseguias alimentar o canal com mais essa cena. Depois, e isso é uma coisa que vocês podem acompanhar hoje, e que eu gabo de facto a capacidade da malta que está hoje focada no Metin 2. Inclusive, por falar nisso, eu quero ver se traga esta série, se consigo fazer tipo um bloco de entrevistas com alguns dos parceiros da Gameforge atual. Estamos a falar do Misker, estamos a falar... não sei, se o Jigsaw tivesse interesse em fazer. O mesmo Eu Sou Mais Novo, que eu sei que não está agora na cena, mas que já lá esteve, e portanto falar um bocadinho com ele. Gostava de dar oportunidade a essas pessoas também poderem estar aqui a falar e eu poder fazer uma série de entrevista para eles darem a sua visão, porque às vezes parece que sou só eu aqui a falar, mas tu não jogas. Eu gostava de trazer pessoas, por exemplo, este conteúdo em que eu estou a falar neste momento é que eu sinto-me extremamente à vontade, porque obviamente foi uma coisa que eu fiz durante anos, mas para falar sobre conteúdos diretos, eu gostava. Por falar nisso, vão lá os comentários, etc, e falem com o pessoal. Gostaria muito de fazer um conteúdo desse género também. Portanto, gabe imenso a capacidade, a ginástica mental que é necessário fazer hoje para continuar a ter conteúdo relevante, interessante, ao final de tanto tempo. Estou-vos a falar destes exemplos que eu vos dei agora, tanto o Jigsaw como o Misker, etc. Mesmo o Rebelson também gostava muito de ter aí. Mesmo o Rebelson, apesar do Rebelson ter mais uma cena focada em live, etc., consegue fazer de outra forma, mas nomeadamente o Misker e o Jigsaw é uma coisa, muito complexa, ok? Porque, então o caso do Misker é gritante, porque a forma como ele inventa projetos, inventa cenas, consegue criar ali artimanhas. E eu lembro-me de fazer um vídeo aí acho que foi uma live stream, de uma reação a uma live stream dele, ou um vídeo, algo desse género, em que eu estava a ouvir projetos e não sei o que ele tinha, e formas, acho que era como jogar, estratégias de como jogar. Eu fiquei assim, isto é horrível, a nível de jogo para mim não dava, mas é brilhante, tipo, a forma como ele inventa as estratégias e não sei o quê, e agora vou roubar as cenas do chão para vender ali, para chegar aqui, para fazer não sei o que mais. É preciso uma ginástica mental e uma entrega mesmo grande para vocês conseguirem desenvolver estas cenas, ok? E portanto, este é um exemplo
que eu vos queria falar, para vocês perceberem o quão complexo é a criação de conteúdo Metin 2, porque não é a mesma coisa de vocês caírem aqui e fazer um... Imaginem, vou-vos dar um exemplo, vocês fizerem um canal de jogos de modo história, vocês têm que ter uma cena, nasce com vocês, é a vossa interpretação, a vossa entrega e a vossa capacidade de argumentar, obviamente, mas de reação. Tem que nascer isso com vocês. Mas ao mesmo tempo, sai um jogo novo, vocês conseguem lançar 40 episódios de meia hora, ok? Porque basicamente é o jogo que vos vai guiando o conteúdo. Não é mesmo o RPG, vocês têm que ter isso e mais o conteúdo, porque não é linear a forma de evolução, não é linear a forma de fazer vídeos, e portanto é muito mais desafiante fazer um trabalho deste género. E depois, dar-vos também uma ideia de que o conteúdo, se vocês estiverem a acompanhar diversos youtubers ao mesmo tempo, por exemplo, neste caso no oficial, vocês vão perceber que o conteúdo vai afunilando. Ou seja, grande parte do content que vocês assistem passa a ser coisas de high level. Porquê? Porque obviamente começa toda a gente de uma determinada maneira e depois, como hoje em dia então há cada vez menos pessoas a produzir conteúdo Metin 2, começa a haver um afunilamento do conteúdo. E então vocês entram no YouTube para começar a ver coisas e as coisas que veem são todas completamente desconexas com a vossa realidade. Agora vou começar a jogar Tiger Ghost e vocês de repente procuram uns vídeos e os mais recentes é malta a fazer Hydra, é malta com sets full não sei quantos e vocês ficam a olhar para aquilo e isto não tem nada a ver com aquilo que eu tenho. Mas vai ver vídeos antigos. Ok, mas já não bate da mesma maneira e o conteúdo relevante hoje já não é aquele. O conteúdo relevante é aquele mais à frente e isso desmotiva. Mas obviamente que não dá para fazer restarts todos os dias. Obviamente não dá para as séries se manterem dessa forma. Mas... lembram-se, no tempo dos privados havia mais possibilidade, porque vocês conseguiam ter vários servidores em início ao mesmo tempo e isso dava-vos a capacidade de que, imagina, se alguém escolhesse um determinado servidor, poderia perfeitamente ver uma série que estava a sair há uma semana, há duas, há três, há um mês ou há dois, no máximo, e portanto começava daí e estavam não tão longe de vocês. Hoje em dia, dado que só há um Metin 2 com alguns servidores, mas a maioria joga sempre nos mesmos, vocês têm ali um tempo de 3 anos, ou de 4 anos, ou de 5 anos de série e isso faz uma mudança brutal. E depois nós sabemos que o oficial tem uma cena que é a questão dos eventos. Por exemplo, vocês iniciam numa determinada altura que está a ocorrer um determinado evento que vos dá um boost enorme numa cena qualquer, mas depois alguém está a começar noutra fase em que não há evento e as coisas são completamente desvirtuadas e portanto no conteúdo nem sempre está alinhado com a realidade, ok? Mas pronto, mas isso é o problema do envelhecimento do conteúdo, isso faz parte, não dá para nós congelarmos o tempo. Mas é para vocês perceberem que há mais essa preocupação, que é, chega a uma altura que vocês só trazem coisas novas, só trazem coisas do último nível, só trazem coisas super avançadas, por exemplo, dou-vos os exemplos. O Mishker faz projetos que não são alcançáveis por toda a gente, nem por uma questão de, imagina, ele fez uma série que eu achei muito interessante, foi essa tal que eu reagi, que foi a questão do free-to-play, né? Metin 2, free-to-play, algo desse género. Portanto, obviamente que isso é interessante, toda a gente que queira pode fazer, né? É uma questão de tempo, de dedicação, etc. Mas depois o restante das séries, obviamente que tem que ver com a capacidade de investimento que ele tem, né? Seja através das moedas que lhe dão, ou que ele tem, ou que ele carrega, não sei, não me interessa, seja através depois do império que ele tem à volta. Porque imagina, mesmo que ele desenvolva uma personagem que eu diga, eu aqui não vou investir, mas basta que ele consiga fazer uso dos seus recursos atuais, que já são muito carregados, já é uma realidade completamente diferente de alguém que inicia do nada. E portanto o Metin 2 depois tem essa vertente, que é quando tu tens um conjunto de recursos, seja buffers, seja dinheiro noutras chaves, seja equipamentos do outro lado qualquer, seja etc, percebem? Acaba por vos dar outra forma de evolução. Por isso é que eu vos estou a dizer, o conteúdo depois chega a uma altura que se torna fechado e torna-se um bocado de elite, ok? Já não é um conteúdo tão relacionado, mas é uma realidade, não há o que fazer, é a forma. Porquê é que eu vos estou a falar sobre isto neste Metin 2 em 2024? Se calhar vocês agora dizem, quase 20 minutos aqui a falar, ainda só ouvi falar sobre conteúdo e sobre não sei o que é que isso tem propriamente a ver com a realidade desta série? Tem a ver que isto são coisas que a maioria de vocês não pensa, ok? Porque simplesmente estão parados a ouvir os vídeos e a ver os vídeos e nunca tiveram essa preocupação, nem esse interesse, se calhar, de pensar como é que é a produção do conteúdo Metin 2. Mas a realidade é que ela tem mais ciência do que aquilo que parece, ok? E o jogo que vocês estão a jogar
favorece-vos ou não o desenvolvimento de conteúdo. Por exemplo, dou-vos um exemplo. Era muito mais complicado criar um content num servidor hardcore PVM, não sei das quantas, que tivesse uma evolução lenta, do que propriamente um servidor PVM, imagina, mid, ok, digamos assim, cheio de sistemas, cheio de novidades, cheio de evolução, em que tu num dia conseguias gravar 7, 8, 10 let's plays em diferentes fases diferentes e conseguias ir lançando aquele conteúdo num tempo que fosse relevante. Às vezes até era complicado a produção de conteúdo desses servidores, porque imagina, tu ali no espaço de 3, 4 dias tinhas 15 vídeos gravados, mas depois não podias estar demasiado tempo sem os lançar, porque havia gente que fazia vídeos diários ou mais vídeos ou live streams ou etc, e depois tu estavas numa fase da segunda cidade e os outros já estavam lá nas cascas de rolha, né? Portanto, não pode ser não podes demorar demasiado tempo, é preciso dosear quando é que os vídeos saem, como é que as coisas saem, em que ponto é que vão os outros, se aquilo que estás a trazer já é muito para trás ou se é demasiado para a frente e tu ganhas com isso porque estás a trazer coisas que ainda ninguém viu. Se o teu conteúdo é exclusivo, mas se demoras demasiado tempo, esse conteúdo já passa a ser banal. Portanto, há aqui esse trabalho. E eu estou-vos a dizer isto porquê? Porque parte do trabalho que o Metin 2 hoje tem que fazer, e vocês conseguem comprovar isso através do esquema de parcerias que eles hoje têm, parte disso. Porque para um servidor se manter relevante, é necessário hoje que haja conteúdo, é necessário hoje que haja investimento no marketing. E eu dou-vos vários exemplos, não é só nos produtores de conteúdo, é mesmo nos anúncios. Por exemplo, eu por várias vezes estou a assistir vídeos no YouTube e passam-me anúncios da Gameforge a publicitar o Metin 2, ok? Eram coisas que aqui há uns anos atrás não acontecia, não havia esse investimento. Porquê é que isso está a acontecer? Porque o Metin 2 já não é relevante somente da forma tradicional, do boca a boca, de alguns vídeos que iam saindo. Eles hoje perceberam claramente que o Metin, para continuar relevante, tem que haver um investimento em massa na publicidade. E isso foi uma coisa que mudou face a uns anos atrás. Se isso mudou, que influência tiveram os privados? Imensa, porque a forma como eles bloquearam a publicidade nos privados teve também muito a ver com a efetividade dessa publicidade, ok? Portanto, se algo não funcionasse, não valia a pena perder tempo nem gastar recursos com isso, ok? Portanto, obviamente que funciona e eles levaram para a questão deles. Por exemplo, o sistema de parcerias que eles hoje têm é um sistema baseado em uma situação win-win, ou seja, quanto mais jogadores eu conseguir recolher através do meu código, maior o universo de pessoas que eu tenho que possam carregar moedas dentro do jogo. A partir do momento em que essas pessoas carregam moedas dentro do jogo, gastam dinheiro lá, eu já mandei a caneta abaixo, gastam dinheiro lá, e obviamente eu vou receber uma percentagem desse dinheiro que lá está. Portanto, se eu ganhar, tu também ganhas. Quanto mais trouxeres, melhor. Quanto maior for... É um bocadinho tipo o esquema das imobiliárias. Quanto maior a tua carteira de clientes, quanto maiores as tuas vendas, maiores as tuas percentagens e as tuas comissões. Basicamente funciona assim. E essa é uma estratégia relativamente interessante, que não é nova, que eu já sempre a conheci, mas é uma estratégia interessante aplicada ao Metin, porque tem aqui uma dupla conotação. Porque uma coisa é tu fazeres um pagamento para a produção de um conteúdo. Ok, olha, vou fechar contigo aqui um contrato em que tu vais realizar 20 vídeos para mim, eu vou-te pagar X por vídeo, ou vou-te pagar X à cabeça e tu fazes-me 20 vídeos. Isto é comprar publicidade, ok? Outra coisa é tu comprares a fidelidade, ou neste caso, dares acesso a alguém a construir uma carteira de clientes na tua plataforma, que é uma coisa completamente diferente. E isso leva a um pensamento por parte dos criadores de conteúdo que obriga-os a serem relevantes durante um tempo infinito, ou seja, durante o tempo que quiserem ser. Porque imaginem que tu inicias uma parceria, tens 5 ou 10 mil contas, vamos a tirar um número para o ar, registadas através do teu código, mas tu depois simplesmente abandonas os vídeos. Obviamente que a quantidade de pessoas que vai estando interessada no jogo também vai diminuindo, porque grande parte das pessoas jogam porque tu jogas, ou vão ouvindo falar do jogo porque tu vais jogando, e então vão criando contas, vão metendo um dinheiro, depois cagam no jogo, voltam daqui a 6 meses, veem que tu ainda estás a fazer vídeos, criam outra conta, metem mais dinheiro e andam nisto, e tu vais recebendo as tuas cenas. Se tu deixares de estar relevante, pá, obviamente durante um período de tempo irás continuar a receber os teus royalties, tendo em conta as pessoas que vão colocando de forma regular e que têm a conta linkada a vocês, mas esse número de pessoas vai obviamente reduzindo, e se tu não continuares a ser relevante na produção de conteúdo, vais deixando de ter pessoas para substituir essas que tinhas, e então vai começar a reduzir o teu rendimento mensal. Portanto, é uma estratégia de parceria que é interessante, é uma estratégia que obriga os criadores de conteúdo a continuarem a ser
relevantes e ativos, ok? Porque não é possível tu pedires a alguém que esteja infinitamente ligado ao Metin 2, porque há sempre um esgotamento de um conteúdo e há sempre uma altura em que é difícil, por isso é que volta e meia se eu tivesse só o Metin 2, volta e meia tinha que haver paragens, há pontos em que não dá para produzir, ok? Há alturas, eu lembro-me até, acho eu, ter visto um vídeo do Misker a falar sobre isso, ele volta e meia tem umas paragens e isso, obviamente, não só terá a ver com questões dele, mas também mesmo com a questão da criação do conteúdo. Isto é assim, não é só fazer um vídeo de um jogo, é assim em tudo. Sejas tu escritor, músico ou compositor, há sempre alturas em que tu estás numa fase em que não estás com inspiração, não estás com vontade, não te apetece mais arroz outra vez todos os dias da mesma forma, e então tu tens de dar uma pausa, afastar-te durante um tempo e depois quando voltas com mais ideias, voltas com saudade do jogo, voltas com saudade de gravar, de fazer vídeos, e isso torna-se interessante. Fazer isso no Metin 2 hoje, eu considero isso uma tarefa hercúlea. Não somente, pronto, eu compreendo que existem, obviamente, capacidades de acelerar o gameplay por parte dos criadores de conteúdo, não só, como eu vos disse, pela capacidade instalada que eles têm dentro do jogo, pelas moedas que eles têm dentro do jogo que lhes permite acelerar processos. Pronto, obviamente que a questão das live streams permite sempre que vocês ao mesmo tempo que estão a produzir conteúdo e a tornar-se relevantes numa plataforma, por exemplo, como a Twitch, conseguem também estar a desenvolver content para depois ou fazer clipes, ou fazer let's plays, ou fazer tutoriais, ou fazer o que vocês quiserem, e obviamente que isso é uma situação em que vocês conseguem ganhar das duas formas, mas mesmo assim eu compreendo que não é uma tarefa fácil, e isso entra dentro daquilo que eu vos disse no início, que é o Metin 2 oficial não é um jogo fácil de produzir conteúdo, e isso deve também ser uma preocupação que a Gameforge deve ter. E isso passa por quê? Passa pela... Vocês perguntam, então, mas isso passa por quê? Pela criação de um servidor diferente? Não, não passa por uma questão de criação de um servidor diferente. Passa, se calhar, por olhar ou ter esta noção da produção de conteúdo, porque obviamente que da parte da Gameforge interessa vender a maior quantidade possível de moedas, interessa que os influencers tenham a maior capacidade possível de criar conteúdos relevantes e de conseguir cativar cada vez mais jogadores, e isso passa por o quê? Dou-vos exemplos. Trazer, isso já acontece, trazer os conteúdos novos como updates, obviamente, em primeiro lugar, seja em servidores beta, seja em closed betas, etc., servidores de demonstração, para estes produtores de conteúdo terem a capacidade de trazer conteúdos exclusivos, isso já acontece, eu tenho visto, aliás, desde já há algum tempo. Antigamente havia até open betas, tu podias entrar e ver essas coisas, transferir para lá a tua personagem e eles davam a possibilidade de vocês experimentarem algumas coisas. Hoje em dia eu creio, não tenho a certeza, acho que essas open betas acabaram uma beca. Existem ainda beta servers, obviamente, mas só para, acredito eu, pelo menos daquilo que tenho assim visto, só para criadores de conteúdo. E está interessante, é uma forma de trazer conteúdo exclusivo e de dar relevância aos canais, mas se calhar trazer, por exemplo, giveaways da própria Gameforge, percebem? Trazer coisas que sejam somente para os produtores de conteúdo de Metin 2, para tentar ajudá-los nessa produção. Eu dou-vos exemplos. Por exemplo, estes servidores que vão abrindo, os Emeralds, etc., ou estes servidores de Páscoa que abriram agora, que é mais... Enfim, eu não vou aqui expressar para não dizerem que eu estou sempre no bota abaixo, até porque não é este o objetivo desta série. O objetivo é fazer conteúdo interessante, construtivo e se calhar analisar aqui coisas que vocês nunca pensaram. Eu acredito que este vídeo vai ser bom nesse sentido. Mas, por exemplo, este tipo de servidores são chamados servidores especiais, mas eu acredito que têm também esse objetivo. Obviamente que a Gameforge tem o interesse de ir buscar royalties a estes servidores. Royalties esses que não ia buscar em servidores normais, porque obviamente as pessoas aqui, por exemplo, nessa questão, tinham que chegar, acho que era a campeão 1 ou uma coisa qualquer, para depois poderem, para poderem transferir a personagem. Obviamente que as pessoas vão estar com aquela cena, aí tem que upar para transferir a personagem, depois passar para o outro, que o outro é mais difícil, e vai sempre umas moeditas, e vai sempre mais um investimento qualquer. Obviamente que a Gameforge tem esse interesse, mas terá também certamente o interesse em conseguir trazer a possibilidade aos criadores de conteúdo de terem também ali mais qualquer coisa para explorar, porque lançando um servidor novo, se esse criador de conteúdo for para lá, pelo menos mais alguns vídeos consegue lançar.
ok? Apesar de que já começa a perceber que grande parte dos criadores de conteúdo já não vão para esses servidores. Até para eles próprios já começa a ser difícil justificar esse tipo de decisões. E eu acredito que seja outra vez arroz, todos os anos é a mesma coisa, já nem sequer se preocupam em tentar tornar isso, ou mascarar um bocadinho isso. Obviamente que é uma coisa de, eu crio o servidor hoje, agora ele tem aqui um período de tempo, tem um determinado objetivo, uns eventos, umas coisas, e depois no final há fusão para um servidor qualquer e assim para o ano há outra vez igual. Obviamente que até para eles fica difícil e obviamente que, eu já disse obviamente algumas vezes, não disse? E claro que muitos deles até já fizeram isso 2 e 3 vezes, portanto à medida que a série vai tendo uma maturidade maior, torna-se difícil, e lá está, o que eu vos disse, a questão da gestão de conteúdo não é fácil, muito menos com o Metin 2 e muito menos com este tipo de repetições, e é claro, depois torna-se difícil as pessoas estarem a trazer o mesmo que já trouxeram o ano passado, há 2, há 3, há 5, não é? É complicado. Mas pronto, mas eu creio que tem também alguma ajuda, é um balão de soro de conteúdo que dá para trazer, e portanto ficou aqui a minha visão em relação à questão da produção de conteúdo. O meu props para os atuais criadores de conteúdo Metin 2 em Portugal e lá fora, porque há mais, não é? Obviamente que isto não funciona só em Portugal, tem uma grande expressão na Turquia e uma grande expressão na Alemanha, coisas mesmo assim hardcores, para vocês terem noção. Podem procurar, vocês procuram no YouTube, Metin 2 e metem por uploads recentes e vão ver assim, a maior parte tem algumas milhares de views por vídeo, e vocês notam claramente quais é que são os parceiros, inclusive eles não têm problemas em assumir isso, e acho que está tudo certo com isso. Mas é como eu vos estou a dizer, é um trabalho que é difícil, sempre foi difícil, apesar de grande parte das pessoas dizerem que não, mas essas pessoas que dizem que não nunca produziram uma série, nem nunca produziram um vídeo, nem nunca geriram um canal, só simplesmente estão lá a escrever coisas. Se fosse assim tão simples, toda a gente fazia, e não é a realidade aquilo que se vê. E hoje em dia eu creio, obviamente que eu não estou a fazer isto neste momento, mas eu creio que para quem esteja a fazer seja mesmo um trabalho muito complicado. Principalmente agora, a partir do momento em que as séries já começam a ter uma maturidade grande. Eu cheguei a ter séries de vários anos. Eu creio que a série com mais duração que eu tive terá sido aí à volta de 6, 7 anos. E isso obrigou-me, foram vários vídeos, tipo 200 vídeos ou mais. Eu não vou estar aqui a dizer nomes de servidores, vocês sabem quais são, mas não vou estar a dizer só por uma questão de para não minar muito aqui o content. Mas estamos a falar de, por exemplo, séries que me obrigaram a resets, a criação de novas personagens, mudanças de várias, começares com um guerreiro, depois mudares para um Sura, fazeres projetos, percebem? Projetos do tipo uma semana no V3, uma semana nos Lemurs, sei lá, inventar coisas, dar a voltas ao texto, amassar a massa e fazer para outra vez, é muito complicado, porque é aquilo que eu vos disse, é muita repetição, é pouca novidade, é muito conteúdo igual, e a única forma que tu tens é puxar para a cabeça e criar cenas novas, e portanto é isso que eu estou a dizer. O Metin 2 hoje não é um jogo fácil para isso. Acabem por, ou neste caso, se vocês são daqueles que gostam de consumir conteúdo Metin 2, deem graças ainda a haver pessoas interessadas com isso. Obviamente que eles têm a sua compensação financeira e não estão aqui só por amor à camisola, estão aqui também pelo seu financiamento. Até aí está tudo certo e todos nós temos que ter os nossos financiamentos, caso contrário não dá, a menos que seja só um hobbyzito. Mas a criação de conteúdo Metin 2 não é assim um hobby tão simples, leva muitas horas, e muitas horas da vida de uma pessoa têm que ser recompensadas com alguma coisa, e é como eu vos digo, portanto, tomem bem atenção a isso. Se calhar este vídeo vai-vos abrir perspectivas em relação a essa situação, coisas que vocês nunca pensaram. Se calhar vocês olham para os canais e dizem, epá, este gajo faz bué de poucos vídeos, aí faz mais vídeos, aí traz mais cena. Mano, humanamente não é fácil, e se calhar até o conteúdo que vocês estão a ver já é demais do que aquilo que devia de ser, já consome demais e já exige demais, portanto deem graças por ainda haver algum content. Pronto, não é o meu caso,
de ter um especial interesse pelo content do oficial, mas têm interesse que o Metin se vá mantendo, pá, pronto, com todos aqueles defeitos que nós conhecemos, pá, mas é o Metin e nós não queremos que ele morra, não é? Mas enfim, do restante vocês já me ouviram a falar e vão continuar a ouvir a falar em próximos vídeos. Mas pronto, este vídeo foi para isto. Digam-me nos comentários se vocês curtiram. Isto não foi tão focado em Metin, mas, ou seja, em gameplay propriamente dita, mas é aqui também toda uma parte que eu acho que é importante se falar, que raramente as pessoas falam. Acho que nunca vi um content deste género aqui no YouTube. Alguém que produziu conteúdo, falar sobre produção de conteúdo de Metin 2, acho que ainda não ouvi. Pá, e fica aqui este rap neste vídeo. Se vocês tiverem a possibilidade, passem esta mensagem aos atuais influenciadores da Gameforge para que eles mandem mensagem, para a gente fazer aqui um videozinho deste género com umas perguntas. Nem que eu mande as perguntas para o pessoal se preparar, para não haver stress e também para não dizerem nada que não se possa dizer. Não sei se há algum tipo de acordo de confidencialidade, coisas que não se podem falar, mas obviamente que nós iremos respeitar esses termos. Mas para a gente ter aqui um debate bacana, e para falarmos um bocadinho sobre Metin 2, eu acho que era um content muito interessante. Portanto, olha, mandem para lá mensagens para eles. Eu não gosto de ser intruja, tipo, estar a mandar só mensagem ao pessoal: ei, oh mano, anda aí a aparecer na minha série, não sei o quê. Obviamente que eu poderia fazer isso, e depois, pronto, o não era garantido. Mas, se for alguém entrar em contacto comigo com interesse nisso, é sempre mais interessante. Eu prefiro pessoas que têm interesse genuíno em participar neste tipo de cenas, do que estar eu a impingir, não é? Portanto, basicamente é isso. Deixem para lá as mensagens, vocês que acompanham, as lives, os vídeos, etc. E a gente vê-se num próximo Metin 2 em 2024. Um grande abraço e não se esqueçam de subscrever o canal, estamos quase em 1000 seguidores. Um grande abraço.